Eu sou o Edson Martins. Gostaria de deixar aqui registrado nesse pequeno áudio, não digo uma homenagem, mas um reconhecimento até de gratidão ao grande amigo Eustáquio Presley, um cearense porreta, diferenciado, um Bom professor. dia! Hoje são 15 de janeiro de 2021, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Sesgran Rio. Veja a questão aí. Temos assim, considere as frases. E aí temos duas frases. A primeira, ficarei muito satisfeito se, ao envelhecer, e aí o espaço, espiritualmente jovem. E a segunda frase, os economistas, e aí o espaço vazio, soluções para os problemas financeiros. E aí vem a questão. As formas verbais que preenchem corretamente as frases acima são, dois pontos, e aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Muito bem. Essa questão, como você vê acima, traz duas frases, duas orações. Em cada frase, em cada oração, você tem aí um espaço vazio para você preencher com um verbo. Então você tem um espaço vazio na primeira opção, na primeira frase, e você tem um espaço vazio na segunda frase. Então são dois espaços vazios. E você vai preencher com dois verbos que estão em uma opção aí, de forma correta. Então, você vai procurar a única opção que traz dois verbos. E aí você vai pegar um verbo desse, o primeiro, e colocar na primeira oração. E vai pegar o segundo verbo e colocar na segunda oração. Agora, os verbos na forma verbal correta. Apenas uma opção aí traz o verbo, traz os dois verbos na forma correta. Apenas uma opção. Então escolha aí essa opção. Depois eu volto.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos logo preencher os espaços vazios nas tuas orações acima. A primeira oração. Ficarei muito satisfeito se, ao envelhecer, me mantiver espiritualmente jovem. Então a forma verbal correta, mantiver. E a segunda oração. Os economistas propuseram soluções para os problemas financeiros. Propuseram. Então vamos procurar aí a única opção que traga essas formas verbais na sequência. Mantiver e propuseram. E a opção aí é a opção B, de bola. É a opção correta. É a opção que a questão quer. Veja aí, veja. Mantiver e propuseram. Vamos explicar isso aí. O verbo mantiver é o verbo manter, no infinitivo, manter. O verbo propuseram é o verbo propor, no infinitivo. Agora veja bem, o verbo manter, esse verbo manter, ele se conjuga igualmente ao verbo ter. É a mesma conjugação, o verbo ter e o verbo manter. O verbo ter, no futuro do subjuntivo, que é o caso aí, se conjuga assim, quando eu tiver, e não quando eu ter. É quando eu tiver. Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver. Quando nós tivermos, quando vós tiverdes, quando eles tiverem. É o futuro do subjuntivo do verbo ter. A mesma forma para o verbo manter. O verbo manter é um derivado do verbo ter. A mesma conjugação. Então eu tenho o futuro do subjuntivo do verbo manter aí. Quando eu mantiver, quando tu mantiveres, quando ele mantiver, quando nós mantivermos, quando vós mantiverdes, quando eles mantiverem. Então aí o verbo manter no futuro do subjuntivo. E aí a primeira pessoa, eu, quando eu mantiver, é o caso aí, ó. Na oração acima, veja lá. Ficarei muito satisfeito se, ao envelhecer, olha aí, eu me mantiver espiritualmente jovem. Viu aí? Ficarei muito satisfeito se, ao envelhecer, me mantiver, ou seja, eu me mantiver espiritualmente jovem. Então aí o verbo manter no futuro do subjuntivo. Primeira pessoa do singular. Quando eu me mantiver. Olha aí, quando eu me mantiver. Viu aí? Então a forma verbal correta, mantiver. Na opção B. E a segunda aí, propuseram, é o verbo propor. Você tem o verbo pôr e tem o verbo propor, um derivado. O verbo propor se conjuga da mesma forma que o verbo pôr. E aí está no pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo. Como é que a gente conjuga o verbo pôr no pretérito perfeito do indicativo? Como a gente conjuga? Como? É simples. Verbo pôr no pretérito perfeito do indicativo é assim. Eu pus, tu puseste, ele pôs, nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Veja aí, eles puseram. O verbo propor também se conjuga da mesma forma que o verbo pôr no pretérito perfeito do indicativo. O verbo pôr, eu pus, e o verbo propor, eu propus. Olha aí, a mesma forma verbal. Eu propus, tu propuseste, ele propôs, nós propusemos, vós propusestes, eles propuseram. Olha aí, eles propuseram. Os economistas aí, na segunda oração. Os economistas, eles, os economistas, propuseram. Olha aí, propuseram na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Eles propuseram. Os economistas propuseram. Viu aí, gente? Então, muito cuidado com esse verbo aí, manter.
No futuro do subjuntivo é quando eu mantiver, e não quando eu manter. No futuro do subjuntivo, quando eu mantiver. Da mesma forma o verbo ter, quando eu tiver, e não quando eu ter. Quando eu tenho um carro, não. Quando eu tiver um carro, olha aí. Então, muito cuidado com o verbo manter. Ele muda aí, não é? Ele muda no futuro do subjuntivo. Entendeu? Ele é mais uma mudança aí no futuro do subjuntivo. Então, a opção B aí é a opção correta. É a opção que a questão quer. Porque ela traz aí as duas formas verbais corretas para preencher os espaços lá vazios. Mantiver e propuseram. Não vou nem aqui analisar as outras, porque nem há necessidade disso, não é? Então, a opção B aí é a opção que a questão quer. Mais um vídeo e muito obrigado.